Dando prosseguimento à conferência, com a palavra, Belmiro Arruda. É um prazer estar aqui com vocês e uma alegria, porque é a segunda vez que eu venho até essa casa para o mesmo objetivo, falar sobre cultura racional do terceiro milênio. Essa cultura que nasceu aqui no Brasil no ano de 1935 é uma cultura diferenciada porque é uma cultura inédita. Ela transcende toda a expectativa da sabedoria humana e vai muito mais além do que a imaginação pode operar. Por isso, eu peço a atenção de todos, porque nós estamos diante de um conhecimento sui generis, inédito. As autoridades terão que tomar conhecimento dessa cultura que nasceu aqui, porque ela já está ganhando fronteiras além do país. Hoje já há estudantes em outros países. O Brasil já possui muito mais de 20 milhões de estudantes de cultura nacional, todos eles beneficiados de uma forma ou de outra. Se não é fisicamente, é moralmente, se não é moralmente, é até financeiramente, porque o objetivo dessa cultura é dar ao ser humano o equilíbrio que ele sempre desejou obter, para que pudesse viver de maneira satisfatória, feliz. Hoje, as pessoas não têm mais prazer de viver. A insatisfação é o que campeia por aí. Mas muitos costumam colocar a culpa e arranjam um bode expiatório e costumam culpar o próprio governo, ou políticos, ou autoridades responsáveis pelo bem-estar social. Culpam todo mundo. Por quê? Por quê? Porque vivem desconhecidos de si mesmo. Uma pessoa desconhecida de si mesmo, ela não pode usar aquilo que ela aprendeu mal e porcamente, às vezes na rua, para ficar jogando a culpa nesse, naquele ou naquele outro. Porque quem nasce aqui tem uma responsabilidade. Tem uma responsabilidade para consigo mesmo. O dever de se conhecer. Todos nós temos as nossas obrigações para poder viver, cada um tem seu trabalho, o seu emprego, a sua ocupação para a sua sobrevivência. Mas o dever de se conhecer, isso é primordial. E também temos o direito de ter as nossas distrações. Temos o direito de nos distrair com alguma coisa que usamos para poder aliviar um pouco a tensão do dia a dia. Muito bem. A gente ouve aí na mídia, na rua, às vezes até mesmo da família, que o governo faz isso, que o governo é culpado disso, que o governo é culpado daquilo. Jogam toda a culpa em cima do bode expiatório, o governo. Não é nada disso. O governo não tem culpa nenhuma pelo sofrimento do povo. O governo foi colocado lá porque a mãe dele quis, a natureza. Nós dependemos da natureza. Todo ser dependente é inferior àquilo que depende. Se nós dependemos da natureza e é ela que nos comanda, é ela que determina toda mudança, toda transformação, é ela também que coloca cada governante naquele lugar. Então ela faz e desfaz de acordo
com a necessidade e a razão disso. Então nós não temos o direito de ficar criticando governos porque eles querem a felicidade do povo. Eles trabalham para o conforto do povo. Mas por que isso não acontece? Não acontece porque o próprio governo não se conhece. Ele não sabe que ele foi colocado ali pela própria natureza. Ele acha que foi ele. O mérito foi dele. Nós somos ferramentas da natureza. Somos usados pela natureza. O povo tem que se conhecer através de uma cultura que, tenho certeza eu, que os governos do futuro irão oficializar em todo o território nacional, porque isso é uma evolução natural da natureza. E ninguém pode embargar isso. Ninguém pode ir contra a natureza. Se quiser ir, pode ir, mas é a mesma coisa que uma formiga fazer frente a um elefante, não tem condições. Então já está fadado. A cultura racional, a cultura do terceiro milênio, é uma cultura que veio para sanar todas esses conflitos, esses atritos que não chegam a lugar nenhum. Por quê? Isso ocorre devido ao uso do pensamento desequilibrado. Porque a fase do pensamento acabou, os pensadores perderam o direito de viver, não se entendem mais, porque a própria natureza não dá tempo da pessoa se entender, ela não seiva mais a árvore do pensamento, e por falta desse alimento começam a perder o equilíbrio. Uma pessoa desequilibrada não respeita ninguém. Vem essa onda de desrespeito, essa onda de brutalidade, de violência, atos de terrorismo, provocações de país contra país, e quando chega nesse ponto, aí estão as guerras. E aí vem a mortandade. Uma coisa vai levando a outra. Tudo porque a natureza mudou de fase e também mudou o seu comportamento. Uma prova de que ela mudou de fase é a mudança de comportamento da natureza. Uma hora frio de matar, outra hora calor de matar. Daqui a pouco vendaval, tufão, maremoto, twister, aqueles tornados nos Estados Unidos. Todo dia está acontecendo isso lá. Essas coisas estão aumentando a cada dia que passa. Esses desastres naturais não estão diminuindo, eles estão se multiplicando. Por que isso? É uma prova de que a natureza mudou de fase e os pensadores estão perdendo o direito de viver. A natureza já não consegue mais alimentar essa parte pensante do pensador. Porque o pensamento é um órgão de matéria, é um órgão da deformação racional. O pensamento, ele surge da matéria, ele surge do nada, ele surge do encanto, do encantamento. E ele produz a ilusão, produz o sonho e produz a fantasia. E nós não estamos mais na época de viver dessas coisas. Todo mundo agora já está devidamente maduro, porque quer viver uma realidade positiva. Nós estamos em franca fase da realidade positiva. Então os governos não são culpados do sofrimento do povo e da população. O povo tem que se unir aos governos de uma maneira racional, para que haja entendimento, compreensão e concórdia com todos. A maior arma de um povo não são esses elementos bélicos que eles estão preocupados em construir a cada vez mais. A maior arma de um povo chama-se consciência. Essa sim é a maior arma de um povo. E os governos têm que se armar com essa arma, a consciência.
para que haja a unidade do povo com os governos. Assim, os direitos humanos, então, vão valer. Por quê? Com o pensamento, direitos humanos não funcionam. Pensamento é um órgão defasado, já não serve mais para nada. Então, não funciona direitos humanos com o pensamento. Por quê? Pensamento é assim: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, sempre eu. Agora, com o raciocínio, nós reconhecemos o nosso semelhante com o espírito de fraternidade. Porque está lá. Em 1948 foi elaborada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É a parte jurídica da cultura racional. É a parte jurídica. Todos os homens nascem livres e iguais, em direitos e dignidade. São dotados de razão e de consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Todo mundo acha lindo, todo mundo acha bonito, todo mundo aplaude, mas com o pensamento essa beleza não funciona. Somente com o raciocínio. Então, meus amigos, eu concito a todos vocês que são brasileiros, porque a cultura racional nasceu aqui nesse país, no Rio de Janeiro, é genuinamente brasileira, é do Brasil para o mundo, é do Brasil para o resto do mundo. Então eu concito todos vocês a tomarem conhecimento desse fato inédito que ocorreu aqui no Brasil em 1935. Isso não é seita, não é religião, não é doutrina, não é filosofia, isso é um conhecimento natural da própria natureza, da qual nós dependemos. Então nós não fazemos imposição nenhuma, isso é um fato que todos possuem, a glândula pineal, todos possuem na região central do cérebro. Os médicos antigamente achavam que isso aí era um órgão atrofiado, residual, e que não prestava para nada. Mas esse brasileiro, Manuel Jacinto Coelho, descobriu a verdadeira função dela. Falou, não, essa glândula é o computador eletrônico do cérebro, e as pessoas não usam porque não têm informação e nem conhecimento. Mas poderão ter agora, está aí, ao alcance de todo mundo. Livros, como falava Castro Alves, livros, a mão cheia. Vamos espalhar livros para que as pessoas possam ser cultas, mas em cultura racional, porque a cultura do pensamento já está falida. Já deu o que tinha que dar, porque nessa natureza tudo é assim, tudo tem seu princípio, o apogeu e a queda. E agora nós estamos no declínio da cultura do pensamento e na ascensão da cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura racional. Esse assunto, gente, é brilhante, maravilhoso. A gente poderia ficar aqui até a noite inteira conversando sobre isso, até com a participação de vocês. Mas o nosso objetivo principal é a solidariedade humana. Fazer a divulgação de uma coisa que interessa a todos, porque o raciocínio é comum a todo o gênero humano. Eu agradeço a atenção de vocês e logo mais vocês poderão fazer perguntas para que a gente possa responder. Muito obrigado.